Olá, hoje nós vamos para a nossa aula de número 9 de orientação educacional. Nessa aula de hoje, faremos a revisão das aulas de 1 a 4 desses conteúdos. Bom, hoje a nossa revisão, então, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre a orientação educacional, as atribuições do orientador, os aspectos éticos da orientação e também a importância da orientação educacional. Começamos então falando um pouquinho dessa definição, né, que a orientação educacional, ela é um serviço que visa auxiliar os estudantes na sua formação pessoal, social e acadêmica. Então, o que a orientação busca é nesses três aspectos: é contribuir na formação desse estudante, mas não só na formação pessoal, mas também social e acadêmica. E também a orientação, ela busca promover o autoconhecimento, né, onde o aluno possa realmente perceber quem ele é dentro desse contexto, né, diante aí dos colegas, se perceber na família, se perceber na escola, que ele faça escolhas conscientes. Então, auxiliar o estudante a perceber que ele tem opção de escolha, que dentre essas escolhas ele pode buscar diferentes caminhos, né, de acordo com as suas habilidades, com as suas competências, com os seus desejos, e também ajudar os alunos a enfrentar as dificuldades do dia a dia, que a gente sabe, né, que todos os dias nós enfrentamos alguma situação, às vezes mais simples, às vezes mais complexa, e o orientador educacional, então, ele está ali também, né, caso o aluno precise, nesse enfrentamento de alguma dificuldade, ele está ali acompanhando, né, e orientando. Então, ele se torna um apoio fundamental na trajetória escolar. Por quê? Pensando em todos esses aspectos aqui colocados, o orientador, ele auxilia, ele colabora na formação, né? Ele é uma figura onde o aluno vai ter como referência para buscar ali, né, caso tenha alguma dificuldade, para auxiliá-lo nesse enfrentamento. A orientação educacional também, ela é essencial nas escolas, tá? Por quê? Porque dentro da escola ela vai contribuir, né, para a promoção do desenvolvimento integral dos alunos. E essa formação integral, a gente sabe que ela passa por diferentes conteúdos, né? Que não é só aquilo que o professor trabalha em sala de aula, que a gente pensa como conceito, mas também nos valores, nas atitudes, né? No vir a ser. E aí, o orientador educacional, ele trabalha em prol dessa formação integral do aluno. E vai ajudando, né, também, claro, os alunos a encontrarem o seu caminho, né, diante desses desafios que a própria escola coloca, que a própria vida coloca, e vai ali, junto com o aluno, contribuindo, explorando ali, né, as suas habilidades, as suas competências, e o orientador contribui, então, para esse crescimento pessoal, social, né, do aluno. Temos também como objetivo, então, na orientação educacional, promover o desenvolvimento integral do aluno, né, como eu já coloquei anteriormente, e auxiliá-lo na tomada de decisões importantes para o futuro desse estudante. Então, aqui, a gente tem que prestar um pouquinho atenção do nosso papel enquanto orientador, né? Olha, o próprio nome diz, orientação. A orientação é, você precisa conhecer esse estudante, você precisa entender o seu contexto. E orientar, gente, não é falar, faça isso, né? Não é determinar, é a partir
daquilo que o aluno traz, daquilo que o aluno busca, dos seus desejos, das suas possibilidades, o orientador, ele vai ali construindo junto com esse aluno, né, meios, mecanismos para que ele consiga tomar as suas decisões no meio acadêmico, no meio profissional e em tantos outros da sua vida. Então, a orientação, ela é algo importantíssimo, mas que nós, enquanto orientadores, precisamos ter claro as nossas funções, né, para que a gente realmente oriente o aluno e não tome decisões dele. Dentro, então, das nossas atribuições enquanto orientador educacional, a gente vai ver aqui algumas responsabilidades, né? E algumas funções. Então, responsabilidade é algo que a gente precisa ter consciência que, a partir das nossas orientações, a partir das nossas conversas, das nossas estratégias, a gente pode contribuir muito para a vida acadêmica e social desse aluno, mas a gente também pode atrapalhar. Então, quando a gente tem claro as nossas funções e a nossa responsabilidade, a gente pode atuar de uma melhor forma, sendo um mediador, um conselheiro, um facilitador do aprendizado, mas sempre pensando no aluno. O nosso foco é o bem-estar desse aluno, tá? Então, a nossa função, como eu disse, não é o de dar receita para o aluno de como fazer, ou dizer faça isso ou faça aquilo, mas é aconselhar, facilitar. Como que eu posso facilitar? Mostrando caminhos que às vezes o adolescente, o jovem, a criança não consegue ver. E mediar também em questão das relações com outros colegas, com as famílias, com os professores. Então, essa mediação também faz parte do trabalho, certo? E junto, né, com isso, a gente vai, então, entender um pouquinho melhor essas atribuições, falando sobre cada uma delas. A primeira que a gente, então, vai colocar é o apoio ao aluno, né? Então, primeira coisa, apoiar esse aluno, né? É dar um suporte emocional para ele, um suporte também psicológico. A professora, mas eu não sou psicólogo. Mas dentro da orientação, as nossas disciplinas, para ser um orientador educacional, aquilo que a gente estuda nos dá conhecimento, sim, para também, tá, trabalhar com algumas questões psicológicas. Não é aprofundar nas questões psicológicas, mas quando a gente está trabalhando com emoção, quando a gente está trabalhando com a questão, né, do afeto, quando a gente está trabalhando com as questões da raiva, quando a gente está trabalhando alguma situação, problema, a gente está trabalhando com a psicologia. Por quê? A orientação é muito próxima, né, da psicologia, mas a gente sabe, né, tem determinadas nossas funções, como a gente já tem visto em nossas aulas. Mas sim, esse suporte emocional e psicológico é feito também por nós orientadores. Então, esse apoio, gente, ele é crucial para ajudar os nossos alunos a lidarem, né, com as questões, tanto pessoais, né, tanto acadêmicas. Então, questões de família, né, questões lá de convivência, questões acadêmicas, onde ele às vezes tem alguma dificuldade ou tem um potencial muito elevado em algumas coisas, mas ele não é visto. Então, o orientador vai dar esse apoio, né, e vai ouvir esse aluno, vai mediar as situações, vai aconselhar quando necessário. Então, esse apoio, ele é importantíssimo e é uma das funções. Também o orientador entra, então, na questão da orientação acadêmica, que vai contribuir com o aluno, né, na hora dele escolher seus cursos, né, às vezes já está na faculdade, as disciplinas que ele vai pegar para poder fazer o seu curso, né, tomar as melhores decisões, planejar a sua carreira, então ele pode sim
e deve estar ali contribuindo, né, para que a escolha da carreira seja mais assertiva possível. Pode estar aplicando testes vocacionais para isso, testes profissionais. Então, isso também, dentro dessa orientação acadêmica, o próprio orientador vai contribuir muito, né, para que os alunos entendam suas habilidades, percebam seu real interesse, porque às vezes ele chega, é porque eu gosto muito de jogo, então eu quero estudar sistema de informação, por exemplo. Aí quando ele chega na hora de estudar sistema de informação, ele percebe, não, eu gostava de jogar, mas não ter isso como uma profissão. Então, assim, são questões, é um exemplo, por exemplo, né, que o orientador pode antecipar isso. Perguntar, será que isso não é só um hobby, não é só um desejo, não é só que você acha legal? Profissão é um pouco diferente. Então, assim, elencar alguns pontos, né, com o estudante para ele perceber realmente quais são as habilidades, quais são os interesses. E claro, né, gente, pensando na realização pessoal desse estudante, pensando em como ele pode se sentir melhor naquele espaço, na família, no contexto, né, da sociedade, numa profissão, né, no desejo de ter uma profissão. Então, esse suporte ao estudante vai garantir, então, né, que ele esteja mais preparado para o enfrentamento das situações que virão aí durante sua vida escolar. A outra função também é na mediação de conflitos, né? Ela é muito importante, porque a gente sabe quando o estudante está com alguma situação, né, uma situação, problema ali que ele não consegue resolver, que ele está conflitado, né, diante ou dos colegas, ou de uma situação com o professor, ou até em casa, o quanto isso atrapalha o seu desempenho acadêmico. Então, o orientador também pode ajudar aí, né, dentro dessa resolução de conflitos, seja com próprios colegas, ou com professores, ou enfim, outros. Então, quando o orientador ele está ali, né, ajudando nessa resolução, ele está mediando a situação. Então, ele vai criando ali um ambiente mais harmonioso, mais respeitoso, né? Ele vai facilitando ali a encontrar uma solução mais justa possível, né, para aquele problema, para aquela demanda. Então, conhecer esse aluno, conhecer as suas habilidades, suas competências, conhecer os espaços que esse aluno se encontra, né? Quais são os seus desejos, tudo isso vai contribuir quando o orientador precisar, né, a mediar algum conflito. Também uma das funções, né, seria a promoção de atividades. Então, essas promoção de atividades, elas são para o coletivo, mas pode também acontecer no individual. Então, o orientador, ele também vai ajudar a escola a planejar, ou os professores de área a planejar e a implementar atividades que fomente o desenvolvimento socioemocional dos alunos. Então, eles podem pensar em estratégia de grupo, estratégias que levem à cooperação, estratégias que levem aí a desenvolver habilidades que os alunos precisam. Então, o que nesse momento vai estar se fazendo? Vai estar ajudando a construir tanto habilidades sociais quanto emocionais, que a gente sabe que a gente precisa disso durante a nossa vida. Por quê? Quando tem a nossa família, né, sai da casa dos pais, depois a gente tem que ter essas habilidades, né, para enfrentar situações diversas. Quando a gente está num emprego, lá na nossa profissão. Então, todo esse trabalho aqui na base que é realizado pelo orientador educacional vai ajudar esse estudante a construir habilidades que serão essenciais para toda a sua vida, tá? E claro, né, gente? Além disso, vai promover o engajamento, a
a integração entre os estudantes, né? Quando a gente percebe que é um grupo que tem uma harmonia, né? A gente percebe que é muito mais tranquilo para trabalhar, quando o grupo se sente pertencente, né? Àquela escola, aquele espaço, quando os alunos se sentem pertencentes àquele grupo, né? Onde eles têm o desejo que esse grupo esteja junto, que esse grupo coopere um com os outros, colabore, a gente tem ali uma vantagem muito grande, que o que que acontece nesse momento? Os próprios alunos, né, eles ficam satisfeitos de estarem ali uns com os outros, de estarem satisfeitos com aquele espaço, de estarem satisfeitos naquela escola. E com isso, gente, fica muito mais tranquilo, harmonioso esse ambiente e vai auxiliar ao professor na hora de fazer o seu trabalho, as aprendizagens que são construídas coletivamente, né? A própria vontade de cooperar com o outro, né? Então, de trazer ideias para aquele grupo. Isso, gente, é fantástico quando a gente consegue. É simples, não é uma coisa simples, mas é possível com o trabalho, com a dedicação, com os alunos realmente sabendo qual é o objetivo, às vezes, do trabalho do orientador educacional. Como ele está promovendo essas atividades, o que ele quer com isso? Qual é o nosso desejo quando a gente promove isso? Né? Qual é o enfrentamento que a gente precisa de ter para que sejam solucionados problemas? Qual é a forma mais justa de resolver essa situação? Então, levar para o grupo, pensar nessa formação desse grupo, pensar que quanto mais coeso esse grupo for, mais ele tende a crescer, mais ele tende a colaborar um com o outro, né? Então, isso ajuda, esse trabalho desenvolvido no grupo ajuda a todos, ao cada aluno individualmente, a esse aluno com o grupo, a esse aluno com o professor, a esse grupo como um todo, e a esse grupo com os professores, e esse grupo com a escola. Então, se a gente percebe essa harmonia, esse desenvolvimento mesmo emocional que a gente precisa ter para lidar com essas situações, vão contribuir para a melhoria de um todo e ao que a gente mais deseja, que é essa formação integral desse aluno com muita qualidade, certo? Bom, então, diante de tudo isso, tem algumas questões relacionadas aos aspectos éticos na orientação educacional, né? Para que o nosso trabalho seja bem feito, seja um trabalho de qualidade, né? Que a escola, as famílias, os alunos, nós também, né? Que a gente perceba resultados, a gente precisa, então, ser guiado por alguns princípios éticos que são fundamentais, né, dentro do nosso trabalho e que vão garantir qualidade naquilo que a gente faz, tá? Então, diferentes habilidades, por exemplo, essas que eu acabei de citar, né, de promover trabalhos em grupo, de promover atividades, né, cooperativas, de promover situações de envolvimento, né, vão garantir, então, que o nosso trabalho seja feito com qualidade. Além disso, nos nossos atendimentos individuais também, né? Quando a gente vai atender um aluno individualmente, saber como abordar, né? O que perguntar, a forma como a gente pergunta, ouvir mais do que falar, perceber as angústias, mesmo aquelas que não estão sendo ditas, mas que estão contribuindo para aquele aluno que não, para que aquele aluno não esteja feliz onde ele está, ou não esteja produzindo como ele poderia. Então, essas habilidades, tanto no trabalho coletivo como individual, elas precisam ser orientadas pela ética. Por quê? Tudo aquilo que é conversado, desenvolvido ali com o aluno, precisa ser a maioria de forma sigilosa, a não ser que precise da participação da família ou da escola, por algum aspecto, né, de um outro professor. Mas
no que se diz respeito àquilo que o aluno traz enquanto demanda, precisa ser e precisa ficar ali naquele espaço do atendimento. Tá? Então, habilidades e valores éticos, né, são essenciais para criar esse ambiente de confiança entre nós, orientadores, e os alunos, para que eles busquem o nosso auxílio, para que eles se sintam seguros ao buscar, se sintam confiantes, sabem que podem contar conosco. Então, para que isso aconteça, a gente tem que criar esse ambiente de confiança, tá? E quais são, então, esses aspectos que a gente precisa estar muito atento? Esse que eu acabei de falar, né, que é a confidencialidade, é um dos mais importantes, que é o sigilo das informações, né, a não ser quando a gente precisar de outros também profissionais para auxiliar em alguma situação, e é uma proteção, né, para o aluno, porque é a confiança que ele precisa ter nesse processo de orientação. Então, mesmo que a gente faça nossas anotações, né, a gente precisa estar em um lugar, essas anotações precisam estar em lugares onde as pessoas comuns não têm acesso. Esse é um acesso seu enquanto orientador. Né? Se, por exemplo, se é um arquivo no computador que é utilizado por outras pessoas, precisa de ter lá uma senha, uma forma que as pessoas não consigam acessar, tá? Então, assim, a confidencialidade, ela é um dos principais, tá? Um dos principais pontos, porque é ali que vai dar essa confiança, que vai garantir essa confiança entre o orientador e entre o aluno. Um outro ponto importante também é o respeito à diversidade, tá? Então, é reconhecer, valorizar, né, as diferenças individuais e culturais dos alunos, promover esse ambiente inclusivo, um ambiente acolhedor, né? Isso com certeza vai contribuir aí para a construção de um espaço, de uma comunidade escolar mais forte e respeitosa. Então, quando o aluno ele percebe em você, enquanto orientador, percebe nas pessoas da instituição essa valorização, esse reconhecimento em relação às nossas diferenças, em relação às questões tanto culturais, pessoais, ele vai pensar melhor, né? Ele vai perceber através dos nossos exemplos o quanto é importante o outro, quanto é importante respeitar o outro, quanto é importante valorizar a cultura do outro. Então, quando a gente percebe, né, que esse respeito à diversidade não está acontecendo a contento, a gente então pode ou promover estratégias individuais ou coletivas para que isso seja trabalhado com os alunos, para que isso seja fomentado, para que eles evoluam dentro desse aspecto. Também a gente precisa ser imparcial, tá? Precisamos usar da neutralidade. O que é isso? A gente tem uma situação de conflito, né? Ou entre professor e aluno, ou entre aluno e aluno, ou entre a família, enfim. A gente precisa pensar que ali nós não estamos para julgar, nós estamos ali para contribuir para que aquela situação seja resolvida da forma mais justa possível. Então, precisamos ser imparciais, evitar preconceitos, favorecimentos, né? Promover um ambiente quanto mais saudável possível para todos. Então, se o aluno percebe que você não está usando dessa imparcialidade, ele pode, então, quebrar a confiança que ele tinha em você. Ser imparcial, gente, é se colocar ali como alguém para contribuir para que aquela situação seja resolvida da forma mais justa possível e não de apontar, julgar, né, ter preconceitos em relação à situação, ok? Um outro ponto é a nossa responsabilidade, tá? Então, a nossa responsabilidade é pensar em tudo isso que a gente está dizendo, que é a nossa função, né?
e perceber as nossas habilidades também para isso, tá? Por quê? Porque o nosso compromisso com essa formação integral desse aluno, com autonomia, com o bem-estar, com o autoconhecimento. Então, precisamos ser responsáveis por isso. Como que a gente é responsável por isso? Sendo o mais ético possível, pensando na melhor forma de ajudar a resolver esses conflitos, a guiá-lo diante das diferentes situações, auxiliar na tomada de decisões, né? É saber desse nosso compromisso com ele nas questões pessoais e também sociais e de aprendizagem. Então, o nosso papel é dar conta desse todo, pensar nesse aluno, pensar na sua formação, pensar no lugar onde ele se encontra, o que ele precisa de nós enquanto orientadores, né? E fazer da melhor forma possível. E quando a gente tiver dúvida, ou quando a gente se achar numa situação que não sabe, buscar, gente, buscar ajuda, ler, né? Buscar parcerias também para que seja resolvido, pensar nesse aluno, nesse voto de confiança que ele está dando quando ele nos procura, na nossa responsabilidade da imparcialidade, né, da questão do sigilo, tudo isso é ser responsável dentro da função da orientação educacional. E a importância, né, gente, da orientação educacional, porque ela tem esse papel importantíssimo nas instituições educativas, né? Como a gente disse, porque ela não promove apenas a formação acadêmica, mas também a construção de valores, né? A construção de habilidades que são essenciais para a vida desse aluno. E a gente então vai começar a falar um pouquinho aqui dessa relevância, tá? Do serviço da orientação educacional dentro da escola. Então, por que é tão importante ter um orientador educacional na escola? O que ele faz? Onde que ele contribui? Como ele pode estar ali, né, nesse ambiente, trazendo ali aspectos que vão colaborar com todos? Primeiro, é pensar no desenvolvimento integral, tá? Pensar como que eu posso, enquanto orientador, contribuir para o crescimento desse aluno, emocionalmente, socialmente e academicamente, tá? São esses três pontos que a gente precisa focar. Qual é o nosso papel aqui, enquanto orientador educacional? Pensar, né, como eu posso contribuir para esse crescimento emocional, social e acadêmico do aluno, certo? Quando a gente pensa nisso, quando a gente planeja e desenvolve isso, quando necessário, em parceria com outros, ou somente nós com o nosso trabalho, com certeza vai refletir em melhores resultados, em uma formação mais completa para esse estudante. Melhores resultados por quê? Porque o aluno vai ter menos conflitos, vai estar mais disposto, vai estar mais leve, vai estar mais propício a desenvolver ali dentro das questões acadêmicas, dentro das questões sociais. E vai ter uma possibilidade de ter essa formação mais completa, essa formação integral, né? Em todos os aspectos, conceituais, procedimentais e atitudinais. Então, esse suporte contínuo do orientador, ele é uma peça-chave para esse desenvolvimento integral do aluno, quando esse trabalho é feito com responsabilidade e com qualidade. O orientador também, ele ajuda no fortalecimento de vínculos, tá? O trabalho dele está ligado ao fortalecimento de vínculos. Então, quando ele estabelece essas relações de confiança entre alunos, professores, equipe escolar, ele vai criando vínculos. E esses vínculos fortalecidos colaboram para que as coisas caminhem da melhor forma possível, que haja menos conflito possível, que tenha mais cooperação, engajamento, dedicação, cumplicidade, confiança. Então, são vários vínculos que podem ser fortalecidos ali, né? E vai criar um ambiente
muito, né, de aprendizado, muito mais seguro, muito mais colaborativo. Os alunos vão se sentir mais apoiados, os professores vão se sentir mais apoiados. E claro, isso, né, quando você se sente apoiado, você se sente valorizado, você percebe que ali as pessoas estão colaborando, tem um clima agradável, tem um clima propenso a uma boa formação, com certeza os alunos vão ter aí uma dedicação melhor, com isso, né, alcançar objetivos maiores, ter aí, né, o seu papel como protagonista na educação, ter a possibilidade dessa formação integral. Além de fortalecimento de vínculos, né, a gente pode pensar, então, em exercícios e reflexões. Então, realizar, né, atividades que reforcem o aprendizado, tá? É fundamental para consolidar os conhecimentos. Então, essas atividades, elas podem incluir discussões em grupo, reflexões pessoais, né, palestras, inclusive, gente, saídas da escola, né, ter aí momentos que a gente chamaria de encontros, que talvez para alguns seriam lazer, mas para nós, enquanto orientadores, a gente teria claro o objetivo do fortalecimento de vínculos, né, da cooperação. Então, assim, pensar nas estratégias, pensar em atividades, né, planejar momentos, certo? Com as famílias, com professores, com alunos, né? Para que essas reflexões, tudo aquilo que a gente percebe que é necessário, seja fortalecido e que esse fortalecimento sirva, então, para que os alunos tenham um melhor desempenho, tanto pessoal quanto social e também nas suas atividades acadêmicas, ok? Então, a gente tem aqui como reflexão final, né, três pontos que são importantíssimos, tá? Dentro desse contexto, para que a gente perceba o real papel do orientador, tá? Então, assim, muitas escolas ainda, infelizmente, não têm o orientador educacional, tá, gente? Isso é muito triste, porque se a gente vai percebendo ao longo das nossas aulas, a gente vê o quanto a figura do orientador pode contribuir na escola para que o seu projeto político-pedagógico seja feito, né, que tenha aí bons frutos, vamos dizer assim, então, dentro da proposta do trabalho. Pode ajudar os professores nesse apoio, né, diante de alguns conflitos. Contribui muito na formação dos alunos, que a gente sabe, né, como hoje, cada dia, mas não é hoje, né, sempre houve esse tipo de situação dentro das escolas. Mas, ultimamente, as situações, elas têm aumentado. Por quê? A gente sabe, esse mundo globalizado, é muita informação que chega, o aluno às vezes fica perdido, a questão também familiar, a questão dos pais estarem trabalhando o tempo todo e às vezes não conseguirem dar a atenção que precisam, enfim, são muitas situações que podem gerar aí demandas muito grandes e geram essas demandas muito grandes para o educador educacional. Mas, infelizmente, ainda, né, algumas escolas, alguns governos não percebem a importância dessa figura do orientador educacional dentro da escola. Quando a gente tem essa oportunidade de estar na escola, a gente pode fazer um trabalho brilhante, um trabalho responsável, um trabalho aí que vai trazer, né, muitos frutos para a escola, para as famílias e para os alunos. Então, a gente precisa, né, entender que a orientação educacional ela tem um papel importantíssimo quando a gente pensa no desenvolvimento integral dos alunos. Volto a dizer, desenvolvimento integral não é só acadêmico, é também social, né? É também emocional, é o aluno se sentir,
né, pertencente, é o aluno ser protagonista, é o aluno construir seu conhecimento a partir das mediações. E um grande mediador é o orientador educacional. Então, olha a importância desse papel no desenvolvimento da formação integral dos nossos alunos. Também a responsabilidade ética, que precisam estar presentes todos os dias, né, na nossa função, o quanto isso colabora, né, para que esse trabalho seja bem desenvolvido, para que o nosso aluno seja bem assistido, para que os alunos se sintam apoiados, para que as famílias se sintam também pertencentes a esse espaço da escola, né, quando o orientador promove situações onde a família também é convidada a estar ali, é convidada a ajudar, né, a desenvolver situações que podem ser desenvolvidas por ela, ou auxiliar, né, para resolver algum conflito, orientar também essas famílias, né, em relação a cada faixa etária, o que as famílias podem colaborar, como que elas podem agir, né, mediar esses conflitos, promover o bem-estar e dar suporte aos alunos. Esse papel é importantíssimo. O aluno precisa se sentir bem nesse espaço da escola. O aluno precisa se sentir acolhido, apoiado, olhado, né? Precisa sentir que as pessoas que estão ali querem realmente apoiá-lo nas suas aprendizagens, certo? Que ele sabe que aquilo que ele precisar, ele tem alguém de confiança, que é o orientador educacional, que ele tem um apoio contínuo, que ele tem uma pessoa ali que vai ajudá-lo a pensar em como resolver as situações, tá? E isso, gente, gera no aluno todo esse suporte, né? Todo esse bem-estar que ele pode estar sentindo nesse espaço, ele amar a escola, ele gostar de ir para a escola, ele querer ir para a escola. Por quê? Lá ele vai ter um espaço onde ele é ouvido, onde as pessoas estão ali, né, colaborando de forma coletiva, que as pessoas estão ali pensando um no outro. Ai, professora, isso é utopia. Não é não, gente. A gente consegue promover isso sim. Quando a filosofia da escola ela é voltada para essa formação integral do aluno. Quando a gente tem o gestor, né, toda a parte da coordenação, da orientação, toda a parte dos colaboradores, dos professores, pensando nessa escola que promove isso para os alunos, que promove essa formação integral, que pensa numa educação de qualidade, que tem como a qualidade naquilo que é feito seu principal objetivo. Então, estar na escola, se sentir parte, se sentir bem, se sentir apoiado, é uma coisa que, com certeza, vai espelhar nos resultados dos nossos alunos, tá? Ele vai ter isso, mesmo que ele tenha alguma dificuldade, mas ele sabe que tem alguém ali que pode apoiar. Então, tudo isso, gente, né, o papel do orientador, a função do orientador, o trabalho que o orientador educacional faz, com certeza vai colaborar para que a experiência do aluno na escola seja a melhor possível, que ele tenha consciência que ele é o protagonista, que ele também é responsável pela construção do seu conhecimento e que essa formação que ele vai ter vai ajudá-lo na sua vida diária, do cotidiano que ele já tem com as pessoas, mas também na sua vida adulta, enquanto profissional, né, enquanto pertencente a uma outra família, ok? Então a gente encerra, né, essa revisão aqui da nossa aula de hoje, com essas reflexões sobre o papel crucial do orientador educacional no desenvolvimento integral dos nossos alunos, ok? Então, encerramos por aqui e até a nossa próxima aula.